Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus queridos alunos e alunas? Eu espero que sim, que vocês estejam maravilhosos, em casa, se protegendo, né, tomando todas as medidas de segurança, né, contra o Covid, se protegendo, né, cuidando da saúde de cada um. Eu irei trabalhar o componente curricular de história, isso mesmo, até que enfim, meus amores. Vamos à nossa primeira aula, a primeira aula de história. E na aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho sobre história. O que é história? O que a história estuda? Qual que é a importância da história na sociedade? Vocês vão entender esse processo, né, que o homem ele vive dia após dia em relação ao tempo. Muito interessante, não é mesmo? Para os alunos que ainda não me conhecem, como o sétimo ano foi a turma do sexto ano passado, eu era professora de matemática e esse ano eu sou professora de história. Então, sejam bem-vindos à primeira aula e para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Lugênia, sejam bem-vindos ao Centro de Ensino em Período Integral, Santa Terezinha, a nossa primeira aula de História. Então, a professora Alugênia vai compartilhar agora a tela com alguns slides, isso mesmo, com o conteúdo que nós vamos trabalhar na aulinha de hoje. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o cabeçalho da escola. CEPI, Centro de Ensino em Período Integral Santa Terezinha, isso mesmo. Itapaci, Goiás, o componente curricular que é História, a professora Alugênia e o conteúdo da aula de hoje que é conceito de História e seu estudo, isso mesmo. Antes de começar a nossa aula, a professora Alugênia quer pedir que, por gentileza, vocês mantenham o caderno de História impecáveis, com muita organização, mantenham ele limpo, bem cuidado, porque a professora Luziane gosta de cadernos lindos, maravilhosos, caprichem na caligrafia, usem caneta colorida para poder destacar os tópicos mais importantes, tá bom? Na aulinha de hoje vocês vão anotar, fazer um resuminho da aula, de tudo que foi mais importante, daqueles tópicos mais importantes. Primeiro vocês vão fazer o cabeçalho e depois fazer a anotação dos tópicos mais importantes. Como eu já me apresentei, eu sou a professora Alugênia e estarei ministrando as aulas do componente curricular de História. E antes de iniciar a nossa aula, a professora Alugênia trouxe uma mensagem para vocês. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Foi escrito pelo pensador Pelé. Meus queridos alunos, o que significa essa frase? Significa que para vocês alcançarem todo o sucesso que vocês almejam durante longos anos de aprendizagem, vocês devem continuar responsáveis, ter uma rotina de estudo, trabalhar duro, né? Separar de uma a 2 horas por dia para poder vocês estudarem, se sacrificar, porque um dia vocês serão recompensados. Todas as horas dedicadas ao estudo, um dia vocês terão a recompensa. Então, a nossa vida ela é feita de degraus, nós vamos seguindo degraus, um por um, ao longo da trajetória da nossa vida. Então, é necessário ter responsabilidade, ter empenho, ser dedicados, entender que é através da aprendizagem que vocês vão realizar todos os sonhos, né? Sejam eles profissionais, pessoais, então vocês vão alcançar através da educação, através da escola, isso mesmo. Então, vamos lá. Esse é o cabeçalho da escola, que eu já havia apresentado para vocês. Então, agora, meus queridos alunos, nós vamos ver o que é história. Para que serve a história? O que é história? Por que devemos estudar história?
Para que estudar a história? Então, a história, meus queridos alunos, é tudo que está relacionado com as pessoas. Isso mesmo. Desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. Ou seja, tudo que o ser humano vive através do tempo é história. Isso mesmo. O dicionário Aurélio, ele define a história assim de forma tradicional, como narrativa, né? Ou seja, narra os fatos e os acontecimentos que são adquiridos pela tradição, né? Ou através também dos documentos, isso mesmo. Então, a utilização dessa palavra história, ela surgiu pela primeira vez na Grécia Antiga, isso mesmo. E ela originou através de histor, que é uma palavra grega, né, que significa testemunho. Então, a história, ela foi identificada como narração, ou seja, narrativa, narrar um fato, né? Onde o historiador, ele seria um memorialista, ou seja, escrevendo no presente todos os acontecimentos que aconteceram com o ser humano, né, no passado. Ou seja, e aí o que aconteceu? Mais tarde, né, ela continuou sendo entendida como narrativa, só que ela ganhou uma finalidade didática, ou seja, ensinar, criar modelos de comportamento, né, para os seres humanos, certo? Então é muito importante, né? Nós devemos estudar a história. Por quê? Porque através da história, nós vamos conhecer um pouquinho do que passou, dos antepassados, conhecer como que foi a trajetória do indivíduo, do homem em determinado tempo. Assim como a ideia de Mark Bloch, o que que ele fala? Ele fala que a ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda, ou seja, o objeto da história é, por natureza, o homem, porque é o homem que vai passar pelas fases da história. Ele está vivendo e tudo que ele vive é história, dentro do tempo. Então, o responsável pelas informações, né, pelos dados, né, é o próprio homem que vive a história, né? E o historiador, vamos falar do historiador agora. Qual que é o papel fundamental dele? É na construção do processo histórico, isso mesmo. Então, é necessário estudar a história, né? Então, o historiador, ele tem uma grande importância, ele tem uma função. Qual que é a função? É de resgatar, de preservar a memória dos povos, né? Não sei se vocês lembram, mas a tia Lugênia vai relembrar vocês que dia 19 de agosto é considerado o Dia Nacional do Historiador. Isso mesmo. É uma data que foi escolhida para homenagear o dia de Joaquim Nabuco, né? Que além de historiador, ele também foi político, ele foi diplomata, jurista, jornalista, e ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, tá bom? É tão interessante, não é mesmo, estudar história? Para que devemos estudar a história? Por que é necessário? A história é um registro da sociedade humana. Isso significa que quando nós estudamos história, nós relembramos, né? Através da leitura, a gente consegue vivenciar através das palavras, tipo, voltar no tempo e tentar imaginar o que o ser humano viveu, não é mesmo? Ou seja, a história é o registro da sociedade humana, é a civilização, sobre a civilização mundial, das mudanças, né, que acontecem na natureza dessa sociedade. Então, recapitulando, o principal objetivo da história é resgatar os aspectos culturais, né, de um determinado povo, né, ou região, né, para o entendimento do processo do desenvolvimento. Desenvolvimento de quem? Do indivíduo ao longo do tempo, né?
do homem, isso mesmo. Então, nós já falamos um pouquinho para você. Eu quero que vocês pensem aí, tudo que a professora falou. Para você, o que é história? Muitas pessoas acham que história é um componente curricular, é uma disciplina que estuda só o passado, que estuda sobre o passado, como que surgiu os dinossauros, sobre as ossadas. Tem pessoas que acham que é uma disciplina que estuda sobre o planeta e estão enganados, porque a história ela estuda a ação do homem, né, no decorrer de determinado tempo, certo? História. Eu quero que vocês pensem o que você faz é importante para a história? Pensem aí, o que você faz durante o seu dia. Será que sua história é importante para a história do nosso país e do mundo? Sim. Por quê? Por quê que é importante? Porque a história ela é feita através da ação do homem. Ou seja, cada dia que passa, o homem ele nasce, ele cresce e ele morre. Então ele nasce e durante o crescimento dele ao longo da vida, ele vai construindo a sua história. Será que a sua história é importante para a história do nosso país e do mundo? Sim, porque a história através da história, o historiador ele relata tudo, todos os acontecimentos dentro da história, toda a ação dos indivíduos, né, do homem na sociedade. Coloquei essa imagem, olha que interessante. Viver o presente é viajar para o futuro, só que lentamente. É bem lembrado. Me perdoe, eu troquei. Mas você já parou para pensar que muitos irão ler esta tira depois da virada de ano? Esta tira vai ser uma tira do ano anterior. Será uma volta ao passado. Bem lembrado, boas festas a todos. Feliz Ano Novo. Bom, nesses casos, bem-vindos de volta ao passado. Olha que interessante. Ela falou que ele falou que viver o presente é viajar para o futuro. Porque tudo que nós vivemos hoje, amanhã será passado. Ou seja, nós estamos tentando viver o presente, tentando imaginar qual que é o futuro, e tudo que a gente viveu será considerado como passado. Ou seja, é uma ação, é algo que nós já vivemos, que nós fizemos durante o nosso dia a dia, no cotidiano. Então, tudo que nós fizemos no presente, amanhã será passado. E no presente nós tentamos imaginar como será o futuro. Eu coloquei sobre os tempos da história. Nós vamos falar de forma aprofundada nas aulas posteriores. Eu coloquei só para vocês relembrarem que a história ela é dividida em duas, pré-história e história. Na pré-história, é das origens da humanidade até a invenção da escrita, certo? Dos nômades, dos homens pré-históricos, né? Que registravam a sua vivência através das cavernas, através da arte rupestre, através de sinais em ossos, em sinais nas cavernas. Então, mais ou menos, né, mais ou menos aí 4.000 anos antes de Cristo. E na história, que é a Idade Antiga, da escrita até 476 depois de Cristo, Idade Média, que é de 476 até 1453 depois de Cristo, de 1453 até 1789 depois de Cristo, que é a Idade Moderna, e a Idade Contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Nós estamos, né, na Idade Contemporânea, que é de 1789 até os nossos dias de hoje. História, uma das formas mais importantes de compreender o mundo que vivemos. É a história, é bom conhecê-la para que os homens de amanhã escolham o seu destino, com algum conhecimento de causa e, se possível, conseguir evitar os erros que no passado fizeram sofrer tantos milhões de homens.
José Matoso. Olha que interessante essa frase de José Matoso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que muitas atitudes que o homem acabou executando, fazendo, muitas vezes por não pensar nos impactos que iriam ocasionar, afetar na vida de outras pessoas, de milhões, né, de homens, através da história, serve como exemplo, né, para que as gerações, né, conforme o tempo for passando, através da história, compreender, né, que o mundo em que vivemos é necessário ter mudanças, é necessário escolher, fazer as escolhas corretas, porque muitas vezes nós conseguimos evitar alguns erros de acordo com erros que já aconteceram ao longo da história. Então, para não repeti-los, né, através da história, nós conseguimos compreender um pouquinho sobre o contexto da história, né, do indivíduo na sociedade. O que é história? Nós já falamos, né, um pouquinho sobre a história, né, que é uma ciência que estuda sobre a ação do homem, sobre o passado e sobre a ação do homem no tempo. Falei que é uma narrativa porque narra os fatos, né, do homem na sociedade, fatos, contextos culturais, históricos, né? Contar o passado. Eu falo que não é só contar o passado, é contar, é relatar a vivência do homem em relação ao tempo que ele viveu, ao tempo que se passou. Então, é uma investigação? Sim, praticamente é uma investigação, é uma narrativa, onde narra fatos, onde o homem ele é objeto, né, de uma ciência, onde ele relata, né, a construção do processo histórico de cada indivíduo. Como eu havia falado, história significa pesquisa, vem de histor, né, conhecimento advindo da investigação. Então, história vem do grego histor. Vamos relembrar a importância de estudar a história na nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país. Então, vamos relembrar a importância de estudar a história da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país? Então, é uma pergunta, ponto de interrogação. Então, vamos relembrar? A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e se transforma no tempo e no espaço, inclusive a comunidade onde você mora. Pessoal, esse é o Heródoto, que é o pai da história, tá bom? A palavra história tem sua origem nas investigações de Heródoto, que é um grego que viveu no século 5 a.C. Ele é considerado o pai da história, tá bom? Ele é o primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado, né, para obter conhecimento histórico, certo? O Heródoto, ele dedicou-se a vida inteira a seus escritos. Pessoal, ele viajou todo o mundo. Então, ele era muito conhecido. Ele penetrou o Império Persa, ele atingiu a Babilônia, né? Atingindo a Babilônia, a Fenícia, o Egito. Ele escreveu vários acontecimentos do seu tempo, como grandes, né, e admiráveis ações entre os gregos, também sobre os bárbaros, e todos os fatos que precederam as guerras médicas, né, na Grécia. E também, né, ele relatou sobre os povos asiáticos, né, que deles participaram. Então, ele foi o primeiro escritor em prosa, né, o primeiro historiador do mundo ocidental. A sua obra era intercalada de diálogos, ou seja, de relatos na primeira pessoa. Impõe-se pela narração simples e direta. A sua obra, né, incluía contos, também as lendas, as tradições folclóricas. Tudo isso, pessoal, era recolhido através das suas viagens. Tudo que ele escrevia, né, tudo era em relação às viagens que ele fazia. Então, ele fazia as narrativas em primeira pessoa para poder
relatar tudo que ele tinha visto durante as viagens dele, tá bom? História inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Então, recapitulando para vocês não esquecerem. Então, a história é o quê? Estuda as ações dos homens, isso mesmo, a ação dele no determinado tempo, é a ciência dos homens do tempo. Estuda o passado? Estuda. É a ciência que estuda o passado dos homens no tempo, em determinado tempo. Por isso que a gente chama de ciência dos homens do tempo. É a narração de fatos, que a história narra os acontecimentos, os fatos em que o homem, né, viveu no decorrer da história. E é um processo dinâmico, né? Cada historiador ele vai contar aí de uma forma diferente, vai escrever de uma forma, de um contexto diferente. Então, a história tem auxílio de outras ciências, né? Tem a paleontologia, que estuda os fósseis, a paleografia, que estuda as escritas antigas, a arqueologia, que estuda a cultura do material dos povos antigos, a antropologia, que estuda os homens e as suas relações, certo? Então, já falamos sobre o historiador, então vamos recapitular, né, a importância do historiador, certo? Ele interpreta, né, os fatos históricos. Então, cada historiador ele vai interpretar de uma maneira significativa, né, de outro historiador. Então, o historiador ele vai fazer uma investigação, né, ele vai buscar vestígios que possam fornecer informações, né, para poder obter essa investigação aí, ele tem que fazer uma busca, uma pesquisa, né, interessante, porque a história é a ciência que estuda, né, a ação do homem ao longo do tempo, né, registra os acontecimentos. Então, o historiador, ele estuda os documentos e fontes históricas, analisa registros que foram deixados, né, por pessoas no antepassado. Patrimônio. Eu coloquei um exemplo aqui, 2 imagens. Pessoal, isso daqui é um conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o meio ambiente. Então, eu quero mostrar para vocês, através dessa imagem, que objetos, pode ser um vaso, uma igreja, igrejas, né, no geral, tudo que seja material, que seja concreto, que seja palpável, relata, conta a história de um povo, né? Isso significa que no período renascentista, no período barroco, né, vários períodos aí, retrata a história de determinado povo, certo? Então, através do material, do concreto, do palpável, através das igrejas, através das calçadas, através de estátuas, através da pintura, através das telas, tudo retrata a história de um povo, né, em relação ao ambiente, em relação ao tempo, a história que ele viveu. É legado, né, que herdamos do passado, que transmitimos às gerações futuras. Um exemplo, pessoal, que eu vou dar para vocês é Pilar de Goiás, né, que é uma cidade histórica. Vocês podem observar que a igreja é linda, né? Tem vários traços, né, de uma história, de um povo que viveu, né, no passado. A nossa cidade também, né? Tem vários, vai ter a igreja, tem vários lugares que a gente pode olhar e verificar, né, a história através dos bens materiais. Nós temos aí, coloquei aí os bens materiais, que é o patrimônio material, que são aspectos mais concretos da vida e fornecem informações sobre as pessoas, cultura, material é o mesmo que objeto ou artefato. Coloquei também o conteúdo, né, aí mostrando um pouquinho sobre o patrimônio material. As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, os saberes, o modo de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. Então, tudo que nós conhecemos hoje vem da história dos nossos antepassados, né, do ser humano que ele viveu, ele passou pela história, né,
fazendo, executando uma ação, vivendo. Ele deixou saberes, conhecimento, expressões, danças, né? Nós temos danças populares, festas aí, várias celebrações, carnaval, lendas, tradições, músicas, é muito interessante. Agora nós vamos falar sobre a lista de história, que é a lista 1 que vocês receberam, isso mesmo. O que é modernidade? Moderno. Pessoal, essa imagem aí, ela traz várias imagens, todas juntinhas aí para formar uma só. Então, primeiro, nessa imagem vocês podem observar que tem duas escolas, uma de 1974 e outra de 2010. Vocês podem observar que tem duas mulheres com roupas distintas e devido aos costumes, né? Devido aos costumes, vocês podem observar que tem uma aí que está com o vestido, né, todo abertinho, usando leque, a outra está bem mais moderna, né? Bem mais assim despojado, né, a vestimenta dela. Nós temos também dois meios de transporte, foguete e caravela, ambos servem para desbravar áreas desconhecidas pela sociedade em seu tempo. A caravela foi utilizada na expansão marítima. Vocês vão estudar esse ano com a tia Lugênio sobre expansão marítima. Eu não vou entrar no assunto, mas expansão marítima era o meio, né, que as pessoas desbravavam o mar, não tinha tecnologia, então era através da caravela, era através, né, através disso que eles faziam para poder conhecer, desbravar o mar, descobrir outros locais, ir atrás de especiarias. Então, não tinha como. Hoje em dia, nós temos a tecnologia, nós vivemos a modernidade, temos celular, GPS, temos mapa. Então, nós chegamos com muita facilidade em determinados locais, determinados lugares. No entanto, na época da expansão marítima, eles não sabiam, não tinham noção. Eles desbravavam o mar, né? Tinham que colocar comida ali dentro dos navios, porque eles saíam sem um tempo, né, para poder retornar para suas respectivas cidades. Nós temos também o calçadão de Copacabana de Rio de Janeiro, em dois momentos distintos. Olha como que era o calçadão em 1910 e como que ele é atualmente. Pessoal, e aí, como que é ser moderno? O que é modernidade? Agora eu quero que vocês preencham essa tabelinha aí, ó. Vocês vão marcar com o X na coluna de moderno, se você julgar, né? Se você achar que essa imagem é moderna. E vocês vão classificar, marcando com X na antiga, se você julgar que seja antiga. E você vai justificar por que você acha que é antiga ou não. É a sala de aula de 1974, tudo que a professora já falou, que está na imagem anterior, nessa imagem aqui, ó. Tá vendo do lado? Vocês vão analisar se é antiga ou não, tá? Vocês vão fazer essa leitura, tá bom? A professora não vai ler, não, tudinho, não, porque a aula vai ficar muito grande, tá bom? Então, eu só vou explicar o que vocês têm que fazer. Esse daqui é um texto sobre a Idade Moderna, né? Fala sobre a modernidade, né, dos séculos XVI ao XVIII, né? Fala sobre a natureza, sabe? Fala sobre o contexto histórico, sobre o processo de formação das monarquias, sobre a tecnologia, como que é na atualidade, como que era no passado, né? Como que é na Idade Moderna, né? Então, esse texto ele fala, né, das grandes navegações, né, desse espírito que o historiador tem, né, esse espírito investigativo, né, de pesquisar, né, de ter conhecimento, fala da Idade Moderna, de todos os avanços né, que aconteceram. Então, vocês vão ver nesse texto, ele é um pouquinho grande, mas vocês vão ler com muita atenção, tá bom? Fala sobre as características do Estado moderno, o que é moderno, qual o significado da palavra, certo? Fala sobre a história em construção. Pessoal, olha, quando você lê os valores modernos foram baseados nos antigos, nesse contexto, qual que é o significado, né, dessa frase? O que vocês acham, né? É bem provável, né, que vocês
né, vocês podem observar que todos os valores que nós vivemos hoje, né, na idade contemporânea, nós baseamos nos antepassados, isso mesmo, o que os povos antigos viveram, né? Então, qual que é o significado dessa frase? Você vai colocar aí. Na questão número 3. De acordo com os textos, você acredita ser consensual entre os historiadores que houve uma transição das estruturas medievais para as modernas? Vocês acreditam que teve isso? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que esta frase, né, é a realidade, mesmo que apesar de significar como novo, né, propõe uma ruptura, né, com o passado medieval, ou seja, a modernidade ela foi construída com base nos elementos da antiguidade clássica, certo? Então é o resgate de cidadania, né, da racionalidade, ou seja, para valorizar o indivíduo. O conceito de modernidade pode ser também aplicado para compreender como viviam os povos não europeus no período? Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre essa pergunta. E aí, o que vocês compreenderam? O que a gente pode observar o quê? Que os historiadores, né, defendem transformações na Europa, né, sobre o rompimento, né, das estruturas feudais, enquanto outros afirmam que a permanência, né, as permanências feudais provocaram uma longa, né, de Idade Média. Demonstra que a história está em construção, porque cada dia que o homem vai vivendo, a história dele está em construção, né, de interpretações. Então, pessoal, só recapitulando, né, que esse conceito de modernidade, ele foi construído, né, em torno dos ocorridos na Europa. Não pode ser universalizável, né, permanecendo restrito na realidade dos europeus, não. Na questão número 5, vocês vão analisar aí, marcando como verdadeira ou falso. Tudo que está aqui está no texto, tá bom? Vocês vão ler lá o texto e vão descobrir qual que é verdade e qual que é falso, usando o V para verdadeiro e F para falso. Número 6. Apesar de se identificar como um novo, propondo uma ruptura com o passado medieval, a modernidade foi construída com base em elementos da antiguidade clássica. Cite alguns elementos. Lá no texto tem. Então, vocês vão fazer a leitura, vão lembrar do que a professora Lugínia falou, e lá no texto tem alguns desses elementos, né? Não se esqueçam, viu? Da racionalização, da racionalidade, tá? Da valorização do indivíduo. Vão lá pesquisar, porque a tia Lugínia falou, certo? E no número 7, vocês vão analisar também, né? Vão ler aí e vão analisar se é verdadeiro, se for verdade, né? Aí, ó, vocês vão colocar que ser de correto. Se não for correto, é de errado, certo? Certinho? E essa atividade aqui, pessoal, também é para ser feita depois. Pessoal, me perdoe pelo equívoco, com a pandemia, vocês não... Eu não sei se vocês receberam a lista. Se vocês não tiverem recebido a lista, tem que copiar tudo no caderno. Agora, se vocês tiverem a lista aí de história, se vocês tiverem a lista de história, vocês vão colocar somente a resposta na lista de história e depois vocês vão copiar somente as respostas da atividade de história no caderno, lembrando de fazer o cabeçalho. E essa questão aqui não está na lista de história. Vocês vão ter que copiar ela no caderno, porque eu quero que vocês produzam um texto sobre a história da sua vida. Ou seja, vocês podem colocar fotografia, relatos, experiência, faça uma colagem, faz um texto contando a história da sua vida, tá bom? E para encerrar nossa aulinha, pessoal, a tia Lugênia vai mostrar um vídeo só para poder encerrar, tá bom? Rapidinho aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? E vocês vão assistir esse videozinho aqui, que é muito interessante. Olá, eu sou o Barão.
Então, meus queridos alunos, essa foi a primeira aula de história. Caprichem em tudo que vocês forem fazer. E eu quero enfatizar sobre a importância de vocês enviarem a foto da atividade de história da lista 1 concluída para a professora Lugênia. Lembrando que é através da foto que você vai me enviar, que a professora vai ler as suas questões, se você acertou, vai ter a aula de correção, que na próxima aula a tia Lugênia vai corrigir. Lembrando que a sua nota só é garantida através do envio da foto. Não tem como a professora Lugênia avaliar você, o seu desempenho, se eu não tenho como provar que você fez. Então, para provar que você fez, você tem que me enviar a tarefinha, porque eu tenho um arquivo onde eu lanço todas as atividades que vocês fazem, né, para poder comprovar que vocês fizeram e para poder avaliar vocês com a nota de participação. E mais uma vez eu quero falar para vocês que a professora Lugênia, acredita no potencial de cada um de vocês. A escola acredita, e muito. O pai, a mãe e o responsável acreditam no potencial de vocês. Só que acima de mim, da escola e de todos, existe um Deus que é grandioso e poderoso, e ele, em primeiro lugar, ele acreditou no seu potencial. Por isso que Deus escolheu vocês para habitarem aqui a terra, porque ele acredita no sucesso de cada um de vocês. Então, continue brilhando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Um beijo, um abraço apertado para vocês. Tchau, tchau!